Abre comigo a sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo de número 10. Gálatas 1, 10. Vamos para a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria escravo de Cristo Jesus. Vou repetir. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria escravo de Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Tua verdade que nos guia, Senhor, e tem nos transformado na medida da proporção em que nos expomos a ela, Senhor. Nossa oração é que Teu Espírito Santo produza em nós a semelhança do Cristo, a consciência do Teu senhorio, a consciência da Tua grandeza, da Tua beleza, Senhor, para que nós saiamos daqui transformados por quem Tu és. Jesus, nós temos um alvo, uma expectativa, um anseio, ver a Tua beleza, ver a Tua face. Então fala conosco e ministra o nosso coração nessa manhã, Senhor. Ministra o nosso coração de acordo com a Tua vontade, alimenta o nosso ser que ansiosamente deseja se deleitar em Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja sensível, que a nossa mente esteja voltada para a Tua palavra nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos àquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Essa é a nossa oração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Gente, Gálatas é uma carta muito interessante do Novo Testamento. E ela tem uma particularidade muito diferente das outras cartas a qual o apóstolo Paulo escreve. O apóstolo Paulo, ele sempre começa as suas cartas do Novo Testamento saudando a igreja, dando ali, e aí gente, tudo bem? E começando com uma grata, ou então uma grata sessão ali, né, de gratidão, expondo o tamanho da graça de Deus e o quão feliz Paulo é de ver a graça de Deus atuando na igreja a qual ele mandou essa carta. Mas a carta de Gálatas tem uma diferença, porque Paulo faz o seu prefácio e a sua saudação, e ele já meio que entra lidando com o problema daquela igreja. Então, a igreja da Galácia, ela tinha um problema específico. Eles estavam vivendo na graça de Deus, estavam vivendo a partir da nova aliança, mas eles tinham um desejo, influenciados por judaizantes, a retornarem à prática da lei. E o debate a qual Paulo está construindo, você pode ver isso no discorrer da carta, é sobre a circuncisão. Então, os judaizantes estavam falando para os gentios, para os cristãos da época, para você ser povo de Deus, você tem que circuncidar. Circuncidar é uma operação, que hoje a gente chama de operação de fimose, que é feita no prepúcio do órgão masculino, quando ele ainda era novo. E os judaizantes estão falando, olha, o símbolo da aliança é o símbolo que foi estabelecido no Antigo Testamento, e o símbolo que foi estabelecido no Antigo Testamento é a circuncisão. Então não tem como ser povo de Deus sem circuncisão. E Paulo vai entrar de cabeça nessa discussão, falando, gente, pelo amor de Deus, hoje a circuncisão da nova aliança, ou então o símbolo da nova aliança, não é aquela que é feita exteriormente na carne, mas a circuncisão do nosso coração. O que o apóstolo Paulo está falando é, olha, agora o selo, a marca de que você pertence ao povo de Deus, é que dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus faz morada. Não é mais um símbolo externo, na carne, no corpo, mas sim no coração. Em suma, Paulo estava falando para a igreja da Galácia o seguinte: vocês querem voltar a serem escravos da lei mosaica? Vocês querem voltar aos princípios fundamentais da lei mosaica, guardando dias, guardando datas específicas? Vocês não entenderam que a partir de agora, a nossa escravidão já não é mais dada à lei ou a qualquer outro senhor. A nossa escravidão está na mão de Cristo.
Tanto que o final do versículo que nós lemos, ele fala: eu não seria escravo de Cristo se eu estivesse procurando agradar pessoas. O que Paulo está falando para a gente é: olha, se eu estivesse buscando agradar ou ser agradável a outras pessoas, eu não estaria debaixo do senhorio de Cristo. E eu queria tentar com vocês, então, hoje, de forma muito didática, de forma muito rápida, sobre esse ponto da igreja, ou então dos cristãos, serem escravos de Cristo Jesus. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, e é usada em boa parte do Novo Testamento, no grego é a palavra doulos. E a palavra doulos, ela pode ser representada como servo ou escravo. Porém, eu acho que a conotação que a palavra servo traz, não traz a profundidade da palavra escravo traz para a nossa cabeça. O que o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente, nós vamos ver no discorrer das Escrituras, é que todos nós que estamos em Cristo, agora fomos feitos escravos do Senhor. Agora estamos vivendo completamente sob a sua vontade. E nós temos diversos textos que nós podemos citar. Um deles, Romanos capítulo 1, versículo 1. Se você estiver anotando aí, você anota, porque são vários que eu vou citar. Romanos 1, a Bíblia diz: Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 1 Coríntios 7, 22, pois aquele que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor, e aquele que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Efésios 6, 6, não servindo somente quando são observados, como quem quer agradar a homens, mas como escravos de Cristo, cumprindo de coração a vontade de Deus. Também Tiago fala sobre isso, Tiago capítulo 1, versículo 1, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão espalhadas, saudações. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, como pessoas livres que são, não usem a sua liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como escravos de Deus. E nós temos Filipenses, temos Colossenses, Tito, 2 Pedro, Judas, Apocalipse, diversas passagens que vão colocar ou nomear os cristãos como escravos de Cristo Jesus. Agora, existe uma aparente tensão nas Escrituras, onde em uma parte nós vemos a Bíblia nos chamando de homens e mulheres que são livres, e em outra parte nós temos então essa afirmação de que nós somos escravos de Cristo. Um texto que vai falar sobre a liberdade cristã é João capítulo 8, versículo 36. João 8, 36, a Bíblia diz: Portanto, se o Filho os libertar, de fato vocês serão livres. De novo, portanto, se o Filho os libertar, de fato vocês serão livres. Então nós estamos hoje lidando com uma tensão, teologicamente é chamada de antinomia. É uma aparente contradição que nós vemos nas Escrituras, onde temos textos e versículos que afirmam que nós somos escravos de Cristo, e temos também textos e versículos que afirmam que nós somos livres em Cristo. Como que se dá, então, a resolução desse problema? Porque, com certeza, gente, o problema nunca está na palavra de Deus. É sempre na nossa interpretação. É sempre na forma pela qual nós abordamos o texto bíblico. E a forma que nós lidamos com essa aparente contradição é a seguinte: nós precisamos entender que nós éramos escravos do pecado, servíamos o pecado de forma contínua, entregue aos desejos do pecado, e agora nós fomos libertos por meio de Cristo Jesus. Então, nós estávamos escravos do pecado, fomos libertos por meio de Cristo, mas essa liberdade não foi uma carta de liberdade para que vivêssemos segundo os nossos próprios interesses. Essa liberdade é dada no fato de Cristo pagar o preço por nós. É como se todos nós estivéssemos em uma prateleira do Walmart do pecado. E aí Jesus olha para nós e fala: eu vou comprar esses aqui para mim. E aí ele paga um preço por nós. E quando Jesus paga um preço por nós, ele se torna agora o nosso Senhor. Então, a dinâmica ou a resolução dessa tensão, ela é dada no fato de que, de fato, somos livres do pecado. Não precisamos mais pecar da forma que pecávamos, por conta da nossa natureza corrompida. Agora, libertos, pertencemos a Cristo Jesus. E vivemos agora segundo os interesses de Cristo, para a glória de Cristo, para a fama de Cristo. Então, o cristão tem dupla posição. Ele é livre do pecado, mas ele é escravo de Cristo. Ele é livre da iniquidade, mas agora está debaixo do senhorio
do Senhor. E por que eu estou falando isso, gente? Por que eu creio que essa ênfase é muito importante no tempo que a gente vive? Uma das características da modernidade é a fragmentação das coisas. Então a gente gosta muito de repartir, de dividir, de pragmatizar as coisas em passos, e eu já tenho falado isso há algum tempo aqui. E uma das coisas que nós temos feito como igreja, no sentido geral, acerca do Cristo, é dividir Jesus em duas pessoas. Nós geralmente relacionamos com o Cristo que nos salva, o Cristo que nos beneficia. Então, nos relacionamos com o Cristo Salvador. Mas, de alguma forma, existe um certo tipo de esquecimento da nossa parte de que o mesmo Cristo que salva, Ele também é Senhor. Então, não tem como eu me relacionar com Cristo buscando somente os benefícios que Ele pode me entregar, se eu não estiver submetido agora debaixo do seu senhorio. Porque nós estamos lidando com uma única pessoa, e não duas pessoas. Jesus, Ele é sim Salvador de um povo, mas Ele também é Senhor desse povo. Tentar obter benefícios de Cristo sem estar submetido ao Cristo, pode ser tudo, menos fé cristã. Escuta, não tem como nós falarmos que estamos salvos em Cristo, se não estamos submetidos ao senhorio de Cristo, porque o mesmo Cristo que nos salva é o Cristo que deve nos governar. O Martin Lloyd Jones, falando sobre isso, autor galês, pastoreou em Londres, ele fala o seguinte: desde o momento em que Jesus Cristo nos põe em liberdade, Ele se torna o nosso Senhor. Não somos nós que decidimos tomá-lo como Senhor. É Ele que, como Senhor, nos compra naquele mercado do pecado e nos livra, assim como passamos a pertencer a Ele então. Nunca somos livres. Éramos cativos de Satanás, agora somos cativos do Senhor Jesus Cristo. Agora somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Eu queria pensar com vocês, então, hoje, de forma muito rápida, como eu disse, bem didática, sobre 3 características dessa entrega e dessa submissão. 3 características de um escravo de Cristo Jesus. O que significa estar debaixo do senhorio de Cristo? E a primeira característica está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Abre comigo aí. 1 Coríntios 6, 19. Primeira Coríntios 6, 19. A Bíblia diz. Pode abrir, gente. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. De novo, porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A primeira característica de um escravo de Cristo, e é óbvio, é que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Uma coisa que a gente tem que tomar consciência de uma vez por todas é que agora a nossa vida não pertence a nós mesmos e aos nossos interesses e às nossas vaidades. O fim principal pelo qual nós fomos chamados é glorificar o nome de Cristo sobre todas as coisas, inclusive no nosso corpo. A nossa liberdade, gente, a liberdade cristã contra o pecado, ela é conduzida corretamente em direção à glória de Deus. Já não é mais fazer aquilo que eu quero fazer, é isso que Paulo escreveu para a gente. Olha, presta atenção, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. E aí, geralmente, existe uma discussão chata, antiga, desgastante em torno desse texto para falar, tá vendo? Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, você não pode fazer tatuagem. Se o seu corpo é templo do Espírito Santo,
você não pode colocar brinco. Se seu corpo é templo do Espírito Santo, você não pode colocar piercing. E aí eu fico, que está falando nesse texto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então escuta o que eu vou falar, um parênteses aqui, só para a gente corrigir esse erro, tá, gente? Um conselho aos jovens. Para a gente encerrar isso e eu não ouvir mais, pastor, é pecado fazer tatuagem? Então escutem, tá bom? Vamos economizar aí uns 5, 6 gabinetes pastorais. Fazer tatuagem, colocar brinco ou piercing, não é pecado em si. O pecado é desrespeitar os nossos pais. Em qualquer situação. Então escuta. Nós não temos fundamento nas escrituras para falar que fazer tatuagem, colocar um brinco, isso, aquilo, é pecado. Não se tem um versículo que fale sobre isso. Mas qualquer ação da minha parte que vá contra os meus pais, é uma ação de pecado. Então o que nós primeiro devemos, eu queria aconselhar você jovem, não só nessa discussão até infantil em certo ponto, mas é que em todas as coisas, em qualquer ação e circunstância, desrespeitar os nossos pais é pecado. Cabe a nós respeitarmos aos nossos pais, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, agora eu queria dar um conselho para os pais, para a gente fechar o parênteses. Gente, nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos, isso é óbvio. Somos nós que precisamos ensinar o caminho que ele deve ou não deve seguir. Agora, o que a gente não pode fazer é usar um texto bíblico para tentar impor algo sobre ele que a Bíblia não está dizendo. Então, quando você for corrigir o seu filho, fala que essa é a sua opinião, e ponto, acabou. Não tem que usar um texto bíblico para tentar falar que seu filho não pode fazer algo. Não, mas a Bíblia não diz. Mas eu sou sua mãe, eu sou seu pai e eu estou falando. Agora, usar um texto bíblico, adivinha contra quem que o seu filho vai ficar lá na frente? Então por exemplo, estou lá em casa com o Theo. Pai, eu quero fazer tal coisa. Não. Mas a Bíblia não fala que é pecado. Mas eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando que eu não quero que você faça. Sou eu que estou falando que não quero que você faça. Acabou, entendeu? Então a gente resolve 2 problemas numa tacada só. Beleza? Respeito aos pais e pais, não usem o texto fora de contexto para ferir os seus filhos. Porque isso vai gerar um trauma. Fecha parênteses, voltemos para a pregação. Beleza, economizamos algum gabinete? Voltamos ao ponto. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, presta atenção. Cada ação que nós tomamos no nosso corpo, cada ação que nós tomamos aqui nos nossos membros, deve ser para a glória e para a honra de Deus. Se as nossas ações estão de alguma forma destruindo aquilo que Deus nos deu, isso é pecado. Porque nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E agora eu vou tentar ser o mais prático possível, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Você cuida da sua alimentação? Você já pensou que o seu comer ou o seu deixar de comer pode ser um pecado? Porque se eu estou pegando o corpo que Deus me deu e eu estou destruindo esse corpo, eu estou indo contra algo que não é mais a minha propriedade. E às vezes a gente tem uma consciência tão grega de religião, que a gente pensa que Deus está sempre preocupado com as questões mais espirituais. Só que Deus, quando foi manifestar a sua glória para nós de forma plena, Ele não se tornou mais Deus, Ele se tornou mais homem. Cristo Jesus, a manifestação plena da presença de Deus, veio para mostrar ao homem a forma que o homem deve viver. E essa é uma discussão que a gente tem que ter, gente, porque no lugar em que a gente vive, nós temos muito acesso à besteira. E existe uma integralidade, existe uma completude da fé, em que o Senhor se preocupa sim com as coisas que nós comemos, porque isso pode destruir o nosso corpo. E destruir o nosso corpo é destruir aquilo que não é nosso. E destruir aquilo que não é nosso é errado. Imagina só, estou aqui e aí eu peço para o Raul. Raul, empresta seu carro para mim? O Raul, não, claro, pega meu carro, obrigado, Raul. E aí eu estou aqui andando no carro do Raul. Aí, meu amigo, é aceleração máxima e ando, e vou virar, e eu raspo o carro, e eu estou ali descuidando e tal. Isso primeiramente seria um desrespeito com o Raul. Porque, poxa, ele confiou a mim o carro dele. Então eu tenho que cuidar porque aquele carro não é meu. Só que o Raul, ele é humano como eu. Então, em suma, o que eu posso fazer é chegar no final e falar para o Raul, Raul, eu pago o preço. Só que quando nós estamos lidando com a saúde, gente, depois que o problema veio, é muito difícil de reverter esse problema. Então, nós precisamos começar a fazer uma teologia do alimento.
Nós precisamos começar a perguntar para o Senhor o que nós precisamos ou o que nós não precisamos comer. O que nós podemos ou o que nós não podemos comer. John Bunyan, que é um autor europeu, ele escreveu o livro chamado O Peregrino, ele fala que Deus deu a ele um cavalo e uma mensagem. E aí ele não cuidou do cavalo. E a mensagem não chegou onde deveria chegar. E logicamente que a gente está também vivendo a vida debaixo desse sol e existem questões que influenciam a gente no decorrer dessa história, mas no que depender de nós, nós precisamos estar conscientes que cuidar do nosso corpo é cuidar da propriedade que pertence a Deus. Deixa eu te perguntar um negócio. Você pratica algum exercício físico para o seu bem-estar? Você pratica algum exercício físico para cuidar do seu corpo? Porque o corpo não é teu, o corpo é do Senhor. Então, existe algo que nós precisamos fazer na nossa vida prática ao montarmos um prato de comida, que é ter consciência que também, na hora que nós estamos almoçando, nós pertencemos ao Senhor. Agora eu vou falar algo que os homens têm muita dificuldade, eu ao menos tenho muita dificuldade. Quantas vezes você foi no médico ver as suas vitaminas ou o seu hormônio nos últimos anos? Ai, que bom. Glória a Deus. Então depois você precisa discipular todos nós. Eu tenho muita dificuldade, cara, de ir no médico. Por quê? Porque para mim tudo se cura com um copo de água e uma noite bem dormida. Dor de cabeça, dá um copo de água e uma noite bem dormida. Dá resfriado, copo de água e uma noite bem dormida. Só que às vezes não é. A gente precisa, cara, entender a integralidade da nossa fé, gente. Senão nós vamos fragmentar a fé cristã somente no culto de domingo que nós levantamos a mão. E aí a gente está levantando a mão no domingo. E na segunda-feira e até sexta-feira nós estamos comendo para o diabo. Nós estamos nos alimentando como se o nosso corpo fosse algo ruim que Deus nos deu. Mas não, gente. Cuidar da saúde é de extrema importância, pois o nosso corpo é do Senhor. Gente, quantos casamentos não se acabam por disfunção hormonal? Porque o homem não tem coragem de ir lá ver como é que está a testosterona, a mulher não tem coragem de ir lá ver como é que está o outro hormônio lá, e aí, não, eu não amo mais a minha esposa. Não é que você não ama mais a sua esposa, é que você está comendo errado, isso está influenciando o seu corpo, e adivinha onde se vai desaguar? Aí depois vamos lidar com o divórcio. E se todos os homens fossem no médico semana que vem, no próximo mês, para a gente ver se os hormônios estão tudo ok? E se todas as mulheres passassem no médico daqui 1, 2 meses, para a gente ver se está tudo ok? E aí as demais coisas a gente vai lidando. Mas eu te garanto, meu amigo, que se nós olharmos para as coisas simples da nossa vida, nós vamos perceber que o senhorio de Cristo não é refletido lá. Aí a gente está falando, não, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Então, come para a glória de Deus. Não, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Então, se cuida para a glória de Deus. Porque esse é o cavalo que Deus nos deu para levar a mensagem. E se a gente não cuidar dele, meu amigo, não vai durar muito tempo. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa o quão feio ou bonito você é. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu, até porque não é nosso. E a pergunta que fica é, se nós não temos domínio em questões simples, como que o Senhor vai nos confiar coisas superiores? Gente, existe uma pandemia hoje, muito grande, acho que em todo o mundo, que é a pandemia desse aspecto mais da pornografia. Então, com acesso à internet, aquilo que antigamente tinha que ir numa videocassete, numa locadora de vídeo, né? Entrar naquela salinha escondida, e era até vergonhoso as pessoas que iam lá, você via alguém entrando naquela salinha escondida, maior de 18 anos lá, e ficava, né? Tipo, nossa, a pessoa está lá vendo negócio, nada a ver, né? Aí passava uma tia na porta da locadora, você estava lá dentro, não podia estar e tal. E aí agora, hoje em dia, você aperta aqui, você está num site que não deveria estar. E a falta de controle dos olhos é, de fato, um pecado gravíssimo. É algo que desonra a Deus, é algo que desonra o próximo. Mas também não ter autocontrole quando você está se alimentando, só muda o órgão. Ou melhor, só muda um membro. O pecado também permanece, a falta do domínio próprio. A falta de domínio próprio, de onde eu coloco os meus olhos, ela pode ser evidenciada de uma outra forma. Como que eu não fecho a minha boca? E perceba, Deus está interessado também no cuidado da nossa saúde, porque nós somos propriedade, o nosso corpo não é de nós, o nosso corpo não nos pertence, o nosso corpo pertence ao Senhor. E ter essa consciência de que nós somos propriedade exclusiva de Deus, vai também nos ajudar a vencer algumas negligências no trabalho ministerial. Sabe, eu tendo contato com irmãos ao longo da minha caminhada cristã, ao longo desse tempo que eu me converti,
Uma das coisas que eu vi é que a geração passada, a geração talvez mais velha, errou muito na entrega ao trabalho ministerial. Então, em muito nome do trabalho na igreja, em fazer as coisas para a igreja, muitas coisas importantes foram se perdendo no decorrer da vida dessas pessoas. E essas pessoas foram ao extremo do serviço ministerial, ao ponto de deixar coisas importantíssimas de lado, e hoje sofrerem as consequências por isso. Agora, por outro lado, eu também vejo a nossa geração sendo negligente no outro extremo, em que nós saímos de um ponto onde tudo tinha que entregar na igreja, não sei o que, e hoje nós chegamos no extremo onde o serviço ministerial já não é algo mais que eu tenho responsabilidade ou compromisso. Gente, a ação de um extremo para o outro extremo sempre vai ser a partir de um trauma. Então nós não podemos sair de um lugar onde a gente entregava tudo, a família morria, era aniversário de filho, eu estava na igreja, era aniversário da minha mãe, e aquela bagunça que fez eu perder a minha família, agora quer saber também? Agora também eu não faço mais nada. Sair de um extremo sempre nos levará a outro extremo. Por isso que a solução de um trauma não vai ser o outro trauma. A solução de um trauma sempre é um equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que a gente está falando, não, eu não tenho tempo para servir na igreja, eu não tenho tempo para fazer os serviços ministeriais, a gente chega em casa e ao invés da gente olhar para o olho da nossa esposa, ao invés da gente sentar e brincar com os nossos filhos, a gente fica no sofá mexendo no celular. Aí desculpa, gente, isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é deixar o celular de lado, sentar de frente com a sua esposa, seja com um café, com um pão de queijo, com um prato de comida, seja lá com o que for, com nada, mas é conversar olhando nos olhos. É você pegar um carrinho que talvez não faz sentido na sua cabeça hoje, mas na época que seu pai talvez não brincava com você, fazia sentido. E sentar com o seu filho e brincar com ele naquele momento. É você de fato estar ali presente. Isso é tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é eu estar sentado do lado de alguém enquanto a pessoa vê o celular, eu estou vendo meu celular. Isso não é tempo de qualidade. Isso também é uma ausência. Ainda que de corpo eu estou ali, de mente eu não estou. Então nós estamos usando muita desculpa, gente, para falar da falta do serviço da igreja. Porque nós estamos trabalhando muito para ganhar mais. Porque nós estamos ficando em casa com a nossa família, mas isso não corresponde que a nossa família está sendo cuidada. Então, quando eu estou servindo com inteireza, porque eu pertenço ao Senhor. Quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família por inteireza, porque eu pertenço ao Senhor. E eu creio, gente, que é possível nós vermos os nossos filhos crescendo em uma igreja biblicamente saudável, apaixonados por Jesus Cristo. Eu creio que é possível nós estarmos dedicados ao reino, juntamente com os nossos filhos, rodeado de irmãos que os amem de fato, para que as memórias deles estejam sempre em torno de um povo que ama a Deus acima de todas as coisas. Eu quero que as memórias que o meu filho tem e os meus próximos filhos terão, que sejam com o filho de vocês. Talvez aqui, talvez na casa de um, na casa de outro, passeando em algum lugar. Por quê? Porque eu quero que o Theo e os próximos que se virão estejam continuamente rodeados de pessoas que entenderam uma só coisa: eles pertencem a Jesus. Eu quero olhar para as fotos daqui 10, 15, 20 anos e ver talvez os filhos ou os netos de alguns aqui brincando com o Theo quando eram crianças e falar: vocês lembram? Aquele dia nós estávamos indo fazer missão em tal lugar, aquele dia nós estávamos fazendo uma viagem em tal lugar, mas eu quero lembrar, gente, e permitir que a minha memória seja nutrida por ambientes onde a minha família inteira estava vivendo para a glória de Deus. Porque tanto eu, quanto a minha esposa, ou o filho, ou os próximos filhos, pertencemos completamente ao Senhor. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que nós devemos submissão completa a esse Senhor. 1 João capítulo 2, versículo 3. 1 João 2, 3. A Bíblia diz: nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Vou repetir. Nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Esse aspecto do senhorio de Cristo, de ser escravo de Cristo, gente, não está só restrito ao ponto de nós pertencermos a Ele, mas também de estarmos em completa disposição para obedecê-lo em tudo. É interessante que o apóstolo João, o apóstolo do amor,
ele faz um casamento, ele usa duas palavras de forma intercambiáveis, meio como se fossem sinônimos ali na Escritura. Ele usa a palavra conhecer e a palavra obedecer. Então, para o apóstolo João, conhecer a Deus é também obedecer a Deus. Não existe nenhuma ação de conhecimento que não esteja vinculada ou ancorada nesse aspecto de obediência. E é isso que o texto está falando. Se eu estou falando que eu conheço ao Senhor, nós precisamos ver os nossos atos. Porque é muito difícil, gente. É assim, coloca 10 pessoas na sala. E sabe aquele negócio de identificar o criminoso? Você já viu aquele negócio de filme? Coloca 10 pessoas, você fica atrás do vidro e alguém te pergunta: quem ali é o cristão? Cara, não tem como saber, velho. É muito difícil você olhar ali, apesar que tem uns que tem cara de crente, né? Tem uns que olha e você fala, é assembleiano, ó, tá aqui, ó, filho, com a posição de marcha, né? Brincadeira. Então, você olha, você não consegue ver ali, se eu olhar, eu vou ser muito sincero, eu não consigo saber quem é crente aqui. Ou vou usar o termo, eu não consigo saber quem pertence a Jesus aqui. Porque está todo mundo quietinho, sentadinho. Agora a questão toda é, mostra o filme de um dia da nossa vida. Aí nós vamos evidenciar quem nós pertencemos de fato. Não precisa ser nem um dia, meio-dia. Das 6 ao meio-dia. Pelos atos, nós observamos quem é de fato alguém entregue ao Senhor. Então, a obediência a Deus é a prova externa da nossa salvação. Às vezes, eu estava conversando ontem com um amigo, a sobrinha da Cilda, ele falou que ele tem ele tem um amigo que ele é muito mentiroso. Ele mora lá em Fortaleza. Aí, muito mentiroso. Aí, o apelido, não vou falar, mas o apelido tem um apelido diferente. Aí, ele é muito mentiroso. Aí, esse meu amigo falou assim, cara, e eu sou a única pessoa da igreja que tem ainda contato com ele. Aí, todo mundo pergunta, mas por que, pastor? Pô, você é amigo do cara mais mentiroso da cidade, o cara tem uma má fama na cidade. Aí, o Pedro, né, que é o sobrinho da Cilda, falou, não, é que nós crescemos juntos, estudava na mesma escola, jogava bola junto e tal. E aí, o cara é muito mentiroso, é muito mentiroso, é muito mentiroso. Aí, um dia ele estava na roda do final do futebol. Aí ele chegou, no final, bateu nas costas do Pedro, no meio da roda, falou, aqui está meu pastor, ó, a igreja que eu sirvo é a dele. Aí ele falou, não. No meio da roda. Não, é lá. Não, é lá que você faz parte. Ai, meu Deus do céu. Só que essa é a questão. Se a gente olhar para a vida da pessoa, a gente percebe que ela não serve ao Senhor. E nem é que vai numa igreja, mas é a quem o coração dela obedece. É esse tipo de fala que João está colocando para a gente. É submissão completa ao Senhor. Agora, sabe o que é louco? Eu não sei por que a gente também depreciou ou desvalorizou a ação, ou melhor, a vontade de Deus a coisas ruins. Sempre a gente pensa assim, já percebeu? Você pensa, minha vontade era fazer tal coisa, mas Deus mandou eu fazer aquela outra coisa. Poxa, eu queria morar naquela cidade, mas Deus mandou eu ficar aqui. Não, eu queria estar naquele trabalho, mas Deus me deu um fardo de estar nesse lugar. Entendeu? Aí sempre pensa essas coisas. Por quê? Porque é o nosso coração que é rebelde contra o Senhor. Mas toda a Escritura vai mostrar para a gente que a vontade de Deus, ela é extremamente agradável ao coração que se converteu de fato ao Senhor. A mente daqueles que de fato passaram a enxergar agora o mundo a partir da ótica do Cristo. Então perceba, João capítulo 4, versículo 34, Jesus, gente, falando. Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está falando, o que é essencial para a minha vida é realizar a vontade do Pai, porque Cristo, dentro da economia da Trindade, estava em carne, submisso ao senhorio de Deus Pai. Salmo 48, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Gente, a Bíblia está falando que Jesus Cristo viveu para fazer a vontade de Deus. E é interessante que nós só queremos viver a vontade de Deus se ela se encaixa nos nossos parâmetros de vontade.
Então, assim, o universo obedece a Deus. Você nunca viu uma galinha mugindo? E nunca viu uma vaca cacarejando? Cacarejando. Você vê a vaca mugindo e a galinha cacarejando. Por quê? Porque elas são obedientes. Desobediente no universo tem nome: eu. Nós. Porque a nossa natureza, ela é tão petulante que quer falar para Deus o que de fato é uma vida boa para nós. Vou te dar um exemplo. Quando nós vamos orar, gente, vamos ser sinceros. Quantos de nós não chegam para Deus com a listinha daquilo que a gente queria que Deus fizesse por nós? Deus abençoa o meu trabalho. Deus abre a porta daquele lugar. Deus me dá aquele carro. Deus faz isso na minha esposa. Deus faz isso no meu filho. Em suma Deus, eu acho que o Senhor não sabe cuidar muito bem das coisas. Então deixa eu dar uma instruída aqui até que o Senhor amadureça e comece a cuidar da minha vida certinho, tá? Oração madura, gente, é a oração do papel em branco. Em que nós chegamos diante de Deus e falamos: ó Deus, eu tenho um monte de vontade, mas eu acho que ela não vai dar muito certo. Então eu queria saber a sua para a minha vida. Oração de verdade é aquela que nós não entramos com os nossos planos mirabolantes, falando: Deus, faz aquilo que eu quero, mas é: Deus, seja feita a tua vontade. Nós precisamos ter submissão completa ao Senhor. Aí Tiago capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Tiago fala: escutem agora, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano, e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Aí eu quero estruturar esse texto para vocês entenderem. Tiago começa falando assim, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, faremos negócio e teremos lucro. Então, o que Tiago está falando é: homens que tomam a sua decisão pautada em si e no lucro que poderão obter. Gente, esse problema de mudar por causa de dinheiro não é do nosso tempo. Escuta, nós estamos falando da carta de Tiago, provavelmente 73 depois de Cristo Jesus. E Tiago já estava falando: ei, vocês estão falando de ir para a cidade X ou Y por causa do lucro? Escuta, não é isso que deve mover vocês. Vontade de Deus não corresponde imediatamente a lucro na nossa conta, gente. Vontade de Deus não corresponde imediatamente a aumentar os nossos ganhos. É o que o Tiago está falando, presta atenção, não podemos nos mover por aquilo que traz mais lucro. E pior, Tiago fala, vocês se orgulham dessas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. O que o Tiago está falando é: se mover pelo lucro é arrogância e orgulho, pois a vida não pertence a nós mesmos, mas ao Senhor. O que o Tiago está orientando a gente é: olha, qualquer tipo de decisão pautada à parte da vontade de Deus é arrogância. E sabe, glória a Deus se Deus abrir uma porta para você de emprego melhor, para você ganhar mais, para você... Glória a Deus, sabe? A questão toda é: ora, cara. Fala com Deus sobre isso. Porque nem toda porta que se abre é a porta que a gente tem que entrar, gente. E também não é toda porta que se fecha é a porta que a gente deve permanecer batendo. A gente precisa ter mais sensibilidade da voz do Espírito Santo, gente. A minha discussão aqui, escuta, não é ser contra a possibilidade de você ganhar mais. Eu sei que você quer cuidar da sua família, eu sei que, ok. A minha questão toda é: toda decisão que nós tomamos sem estar encharcada de oração e busca de orientação divina é arrogância. É pretensão de um coração orgulhoso. É a gente entrar no nosso quarto e falar: Senhor, eu não sei cuidar de mim. Senhor, abriu uma porta X, abriu uma porta Y. Por favor, Senhor, me orienta. Por favor, Senhor, comunica o meu coração, auxilia homens maduros, mulheres maduras ao meu redor para testemunhar ao respeito da sua vontade. Só não me deixa tomar essa decisão sozinho. Porque a instrução das Escrituras é:
se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E a pergunta que fica é: o Senhor quer isso que eu estou querendo fazer? A gente está procurando a vontade de Deus ou estamos seguindo caminhos que para nós parecem mais interessantes? Sabe, gente, eu creio que a gente economizaria muita dor de cabeça se a gente orasse antes de tomar a decisão. Nossa, mudei de trabalho, piorou o negócio. Mas é porque você foi lá, cara. Mas não é, Léo, ia pagar mais. Mas não é sobre isso, gente. É que ia pagar menos, também não é sobre isso. É, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Porque eu, como escravo, sou totalmente submisso a Ti. O sonho do escravo não é realizar o seu sonho, gente. O sonho do escravo é realizar o sonho daquele que é Senhor sobre ele. Então, é a gente colocar a nossa vida naquilo que o Senhor quer para nós. Gente, não é ser um crente funcional, não é no domingo ser cristão e na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo tomar decisão pautada nos nossos interesses. É submeter todas as nossas coisas em oração diante do Senhor. Diante do Senhor. É a decisão que vamos tomar. Antes de tomarmos, vamos ver o que Deus quer para a gente sobre isso. Porque depois de feito, não adianta falar para Deus abençoar o problema. Entende? Porque daí Deus vai usar o problema para mudar você, para que na próxima você ore. Então assim, na mão de Deus, gente, nada é perdido. Talvez hoje você está no problema. Aí você pensa, pô, sair da vontade de Deus. Não, não se preocupa não. Está tudo bem. Só que esse problema vai produzir algo dentro de você. Talvez perseverança, talvez humildade, talvez vai colocar seu pé no chão, para você entender que qualquer decisão tomada a parte da vontade de Deus é tolice. É loucura. Imagina só, gente, nós temos acesso ao Deus que viu o ontem, vê o hoje e vê o amanhã. Aí eu, que não tenho capacidade de saber o que eu vou almoçar daqui meia hora, sei o que é melhor para a minha vida. Cara, entra no conselho do Senhor. O que o Senhor quer para a minha família? Quando o Senhor quer que nós engravidemos? Quando o Senhor quer que eu mude de casa? Onde o Senhor quer que eu more? O que o Senhor quer que eu faça? Porque a minha vida não pertence a mim. Eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. E é pertencer ao Senhor, eu preciso estar submisso completamente a Ele. Aí vem Mateus, capítulo 6, versículo 24. Jesus, ele vem então combatendo a mentalidade daquela era e também dessa era. Ele fala: ninguém pode servir a dois senhores. O que Jesus está falando para a gente é, vocês não podem ser escravos de dois senhores. Pois a gente vai odiar um e amar o outro. Ou nós vamos dedicar a um, ou vamos desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vou ler. Jesus falando: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Em suma, gente, nós não podemos colocar Deus como um meio da gente obter aquilo que a gente quer. Sabe? A gente começou a fazer, nós somos contra, a gente observa às vezes outras religiões de outras matizes, e aí a gente fala, não, fazer macumba. Eu passei aqui na rua da casa do Paulinho Carré, tem um banco no ponto de ônibus, aí está escrito assim, em espanhol, tipo assim, trago o seu amor em 7 dias. Eu falei, caraca, velho. Agora, perceba a pretensão do coração do indivíduo. Eu quero que o meu amor venha a mim, mesmo que eu não seja o amor da outra pessoa. E pior, eles pagam por isso, cara. Ah, não, gente. Pagar para trazer o amor em 7 dias? E se o amor não for tão bom assim? Brincadeira. Você pagou. Mas escuta, sério. A gente pega e fala, que absurdo. Está repreendido em nome de Jesus. Isso aí é macumba, isso aí é errado. Mas e você que passa em frente ao carro, coloca a mão e fala, um dia eu vou ter um desse em nome de Jesus. Aquilo lá é macumba, isso aqui é o quê? É santo porque está em nome de Jesus? Não, um dia esse salário vai ser meu, em nome de Jesus. Eu tenho, gente, servia numa igreja,
Na igreja que eu me converti, na igreja que o pai da Ana pastoreava, tinha um irmão, gente. Esse irmão, ele não batia muito bem na cabeça. Esse irmão, ele um dia recebeu uma palavra de Deus que ele ia tomar a posição do chefe dele. E ele falou para o chefe dele. No outro dia, ele estava demitido. Olha isso. E pior, que ele tem, né, faz tempo que eu não converso com ele, mas ele tinha um senso profético muito forte, e ele falou, a tua posição vai ser minha em nome de Jesus. Imagina o chefe pensando, em nome de Jesus, pegue suas coisas e vá para sua casa. Cara, olha esse abuso que a gente está fazendo do nome de Jesus. O que é usar o nome de Jesus? Usar o nome de Jesus é fazer aquilo que o nome de Jesus será glorificado no final. Então, talvez, gente, as nossas orações não tinham que ser aquilo que nós precisamos em nome de Jesus, mas o que eu posso entregar em nome de Jesus. O nosso desafio não é falar para o irmão que está com dificuldade no nosso meio, vai, que Deus te abençoe. O nosso desafio é, os irmãos que estão no nosso meio de dificuldade, vai falar, ó, que Deus te abençoe com aquilo que eu vou entregar para que Deus esteja te abençoando. Porque usar o nome de Jesus de uma forma de mandinga, de macumba, para conseguir aquilo que a gente quer, é paganismo. E pior, é abuso. É abuso do nome de Cristo. Só que são as nossas pretensões, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho, falando para Deus aquilo que Deus deve fazer, enquanto a nossa oração deve ser, Senhor, não me trata segundo os meus planos, mas me trata segundo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Não podemos servir a dois senhores. E para terminar, terceiro e último ponto. Talvez o texto que a gente terminou, Mateus 6, 24, ele termina de uma forma meio dura. Porque, gente, assim, servir a dois senhores, às vezes soa um pouco duro, porque, vamos ser muito sinceros aqui, todos nós que somos pais e mães de família, e também aqueles que ainda não têm uma família, eu digo, não é casado, né? A gente sabe que a gente quer trabalhar, a gente quer ter recurso financeiro para cuidar da nossa família, para cuidar do nosso filho, da nossa esposa, e assim sucessivamente, e não tem problema nós sonharmos com lugares melhores, para que isso venha se tornar também um cuidado para nós. Não é sobre isso que eu estou indo contra, gente. A minha fala é contra qualquer decisão que não esteja pautada em oração, buscando a vontade de Deus. Só que uma coisa que a gente tem que entender, e esse é um desafio muito grande para nós, é que antes de nós sermos pais, antes de sermos mães, nós somos filhos de Deus, e o Senhor cuida infinitamente melhor do que a gente poderia cuidar de nós mesmos. Eu estava falando com o Douglas, ele ficou em casa nesse tempo que ele estava lá, né? E aí eu estava contando um pouco da história da igreja, do momento que a gente está vivendo e tal, e a igreja tem passado por uns desafios na parte financeira e tal, Deus tem dado graça. Aí eu falei para ele, eu não perco uma noite de sono, cara. Eu sei que tem os desafios, eu converso sempre com o board administrativo para entender a real situação, mas eu nunca perdi uma noite de sono. Eu deito para dormir tranquilamente. Mas sabe uma coisa que me preocupa? E aí eu falei um outro problema para ele. Aí ele falou assim, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Se o Deus que cuida das finanças, Ele não é poderoso bastante para cuidar desse outro problema? Eu falei, realmente, estou errado, né? Porque esse outro problema tira a minha noite de sono. Esse outro problema, às vezes, me deixa ansioso. Só que é o mesmo Deus que está cuidando de todos os outros detalhes, o mesmo Deus que está orquestrando cada detalhe desse universo, é o Deus que está cuidando de cada detalhe da nossa vida. E o que a gente precisa ter é confiança, que antes de sermos pais ou mães, somos filhos de Deus. E Jesus falando sobre isso, sobre o coração ansioso do homem, ele escreve em Mateus, agora sim, em Mateus 6, 24, o terceiro ponto. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí Jesus continua. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus
a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia do amanhã, pois o amanhã trará consigo os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A terceira característica de um escravo de Cristo Jesus é que, assim como nós estamos completamente debaixo, ou somos propriedade exclusiva de Deus, assim como estamos submissos a Ele, o terceiro ponto é que nós somos também dependentes. E esse ponto aqui vem para acalmar o nosso coração. Porque a mesma boca, o mesmo Espírito que inspirou o não matarás, não roubarás e todas as outras ordenanças bíblicas, é o Espírito por meio de Cristo que fala, não se preocupem com o amanhã. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, a proporção de mandamento é o mesmo. E talvez nós estamos pecando na falta de confiança a Deus. Talvez você fale, eu não sou assassino, eu não sou ladrão. Graças a Deus por isso. Mas a gente é ansioso. A gente é preocupado. Até agora a gente pensa que Deus, ou melhor, que nós estamos cuidando das coisas na força do nosso próprio braço. Eu lembro, quando o Theo nasceu, e o primeiro filho sempre é aquele amazing, né? Incrível, aquele nome fantástico. E aí eu lembro que a gente estava lá, e aí eu com a Ellen, e eu ali extremamente sistemático, organizado com as coisas, medi cada coisinha, o tempo que era do hospital. Às vezes eu pegava o carro e ia correndo só para poder cronometrar mais ou menos. A Ellen nem estava ganhando nada, eu ia. E aí eu lembro que ela montou a bolsa. Eu trabalhei esses 8 meses anteriormente igual um boi, para poder ter todo o recurso, para deixar o Theo nascer num ambiente mais confortável. Já organizamos com a mãe dela, o quarto estava tudo certinho, e foi eu preocupado, e a Ellen que estava grávida estava menos ansiosa que eu. E eu ali preocupado, eu não, vou fazer tudo o que eu posso, aquilo que meu pai, coitado, não teve condição de fazer, eu vou fazer e tal, e fui. Até que chegou uma semana antes, falei, tá tudo certo, tá tudo pronto, o quarto está montado, a Ellen está bem, o médico que a gente queria estar agendado, ficou, mas deu certo, está agendado, o hospital que a gente queria, o melhor hospital da cidade de Bragança, eu falei, tá tudo certinho, vai nascer da forma que tem que nascer. Guardei o dinheiro, deixei tudo certinho, deixei uma margenzinha ali e tal, né, sendo aqui ou sendo lá, sempre o nascimento é um nascimento mais carinho, né, que você muda toda a dinâmica da sua casa, também do hospital. E aí eu lembro que chegou no dia, até tenho essa foto, da Ellen saindo de casa, com o barrigão imenso, era mais ou menos meio-dia e meia, quase 1h da tarde, e aí a Ellen ia internar, que ia ser cesárea. Aí eu, tá tudo certo, entrar no carro, dirigir na mesma rua que você já foi 10 vezes fazendo o caminho de emergência, tá tudo certo. A Ellen tá do lado sentadinho, o cinto tá frouxo para não apertar a barriga, tudo certo. A mãe dela tá pronta, minha mãe tá pronta, todos os pais são avisados, todo mundo da igreja, tudo certinho. Chegamos no hospital, dei o nome, a ficha estava pré-preenchida, tinha feito online. Entramos no quarto, observei o quarto, olhei, não tinha nenhum tipo de, sei lá, perigo pro meu filho que nem andava. Dentro do meu poder, tudo estava organizado, tudo estava em paz. A Ellen entrou na sala de cirurgia, saímos, fui lá, chorei, nasceu o Theo, incrível, já nasceu com um pequeno susto, o Theo não chorou quando nasceu, e eu ali filmando, e daqui a pouco ele chorou, eu falei, susto né cara, que susto, pô, isso aí não tá no meu controle não, né, que susto né. Aí eu lembro que a gente chegou no quarto, e aí veio a médica, o Theo não conseguia mamar, o Theo não conseguia pegar o peito da mãe, porque ele tinha ingerido líquido amniótico, então ele ficava ali e tal, e aí ele começou a perder alguns tipos de nutrientes e tal, nem lembro muito bem qual era o nome da coisa. E
E aí eu lembro que ele fez o teste lá e tal, do pezinho, tirava sangue, e ele perdendo, não conseguia mamar, e ela, ó, tem que mamar, cara, tem que mamar, se não mamar vai perder peso, essa fase é muito fundamental, e começou o furacão. E eu no meio daquele momento ali pensando, Jesus Cristo, cara, isso não estava na programação, e não sei o que, e aí, chegou no momento da alta, no dia da alta, que era 2 dias depois, veio a pediatra e falou, ó, gente, infelizmente o Theo vai ter que ficar internado. Eu lembro que eu olhei para a Ellen olhou para mim preocupada, com ele no colo assim, eu falei, não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, vou só no banheiro 1 minuto. Gente, entrei no banheiro, gente, chorei, acho que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, cara. Chorei, por quê? Porque a situação saiu do meu controle. E eu pranteava, eu chorava, e a Ellen no quarto conversando ali, e eu, meu Deus, então vai ter que ficar internado, cara. Como é que vai ser uma criança, não tem nada, como é que vai ser e tal, e eu chorava desesperado, disfarçando, liguei assim a torneira para ele não ouvir, e eu não queria deixar ela nervosa, e chorava copiosamente, pensando que aquilo ou aquela situação estava no meu controle por completo, mas nunca esteve. Um pneu furado traria um trabalho para eu levar ela para o hospital. Qualquer problema no aplicativo do banco me traria problema para pagar o médico. Qualquer cirurgia de emergência tiraria o médico que eu tinha pagado para estar na minha sala. Ei, nada estava no controle das minhas mãos, assim como também não está nas suas. Nada está no controle das nossas mãos, e isso não pode gerar insegurança no nosso coração. Isso tem que gerar extrema confiança de saber que está em mãos superiores à nossa, em mãos infinitamente mais diligentes, mais íntegras, mais santas, que é a mão do Senhor. É Jesus falando, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ei, homens de pequena fé, descansem, porque nunca esteve no seu controle. Nunca, gente, o homem sempre quis ser Deus. Nós sempre queremos fazer as coisinhas, já tudo bem organizadinho, mas ó, gente, é um pequeno vento e o telhado voa e os seus planos mudam. Tudo pode mudar em um detalhe. Só que essa é a beleza de todos os dias da nossa vida, nós levantarmos para o alto a mão e falar, o Senhor ordenou que eu não andasse ansioso, porque o Senhor alimenta os pássaros, o Senhor veste o lírio, eu sou teu filho. Cara, o meu carro recebe mais cuidado, o meu carro recebe menos cuidado, o meu carro recebe menos cuidado do que o Theo recebe, porque o Theo é meu filho. Theo, como meu filho, recebe infinitamente mais cuidado e investimento da minha parte do que o meu carro recebe. É o que Deus está falando para a gente. Ei, você acha que Deus está preocupado com os passarinhos e com os lírios? Deus está. Agora imagina com a gente, imagina conosco, que somos filhos. Nosso desafio, gente, é fazer essa dinâmica de Paulo e Davi. Paulo escreve em Filipenses 4:11, digo isto, não que eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. E aí nós perguntamos, qual, Paulo? Qual é o segredo de estar feliz e contente em toda situação? De estando alimentado ou estando com fome? Tendo abundância ou passando necessidade? E aí Paulo traz o código. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendeu que não é sobre entregar a sua vida às circunstâncias do acaso, mas é que não existe um passarinho vivo que não esteja debaixo do controle de Deus. A nossa força vem do Senhor. Salmos 23, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui não use isso para forçar a Deus. O Senhor falou que nada me faltaria, então me dá aquilo que eu quero. Não! É por eu ter o pastor, de nada eu tenho falta. O meu alimento é o pastor, a minha esperança é o pastor, a minha expectativa é o pastor da minha alma, a saber, Cristo Jesus, o pastor que cuida de cada ovelha, porque nós somos dependentes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Filipenses 4:6, não fiquem preocupados com coisa alguma,
mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus. Ai, gente, como nós precisamos dessa paz de Deus, cara. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O escravo, ele não é só propriedade, o escravo não é só submisso, o escravo é dependente. Se o Senhor não fizer, não tem nada que eu possa fazer. Sabe aquele momento que sua vida está um caos? É que eu termino. Aquele momento está uma loucura, você não sabe mais o que fazer. Só que daí você fala, cara, eu deveria estar mais preocupado, só que eu não estou preocupado. Isso se chama paz de Deus, que excede todo o aspecto racional, que excede todo o aspecto de crise financeira, que excede todo o aspecto de crise de saúde. É essa paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda a gente em Cristo Jesus, porque nós pertencemos a Ele. Eu acho que o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração nesses dias é confiança. O que você vai fazer? Olha, vou ser muito sincero, não sei. Mas eu sei a quem eu pertenço. Eu sei quem está organizando cada milímetro desse universo. E eu sei que Ele vai cuidar de todas as coisas. E no final talvez você nem entenda como é que Ele cuidou. Mas o lance todo é, Ele cuidou de acordo com a vontade dEle. E a vontade dEle é extremamente melhor do que a nossa.